que significa para uma pessoa autista você sair da rotina? Isso aconteceu comigo a vida inteira. Eu sempre sofri com isso, sem saber o que era. Mas, por exemplo, toda vez que eu ia passar um dia fora, uma noite fora na casa da amiga, ou viajar para algum lugar, quando eu retornava, mesmo que fosse um dia, eu tinha uma dificuldade muito grande de seguir com a minha vida. Era como se eu estivesse sempre recomeçando. A impressão que eu tenho é que minha vida não é uma continuidade. A minha vida são vários momentos em que eu vivo, aí eu recomeço. Vivo, e aí eu recomeço. Foram poucas coisas na minha vida que eu consegui viver como rotina. O que é a rotina para mim? Não é acordar todo dia no mesmo horário. A rotina é acordar na minha casa, na minha cama. A rotina é dormir aqui. A rotina é abrir o meu guarda-roupa e ver as coisas que eu sempre vejo. Então, quando eu saio daqui, mesmo que seja um pouco, e eu volto, é como se eu estivesse começando a viver. É como se eu estivesse entrando na minha casa pela primeira vez. Eu não acho minhas roupas, eu não sei onde eu deixei minhas coisas, eu não me recordo. Eu não sei de absolutamente nada. Para mim, um dia ou 20 dias fora de casa é exatamente a mesma coisa. Então, quando eu volto, é como se eu tivesse perdido tudo, é como se fosse um ano novo. Sabe como as pessoas falam? Ano novo, vida nova? Então, toda vez que eu saio, é como se fosse um ano novo, uma coisa recomeçando. E isso é muito ruim, porque isso não permite a sua evolução. Você está sempre parando e recomeçando, parando e recomeçando. Exatamente como acontece com a rigidez cognitiva, que a gente falou no outro vídeo. Você está fazendo uma coisa, você para fazer outra, depois você não consegue retornar. Se eu estou fazendo algo, estudando algo, trabalhando em cima de algo, seja na casa, seja na fisioterapia, eu só vou conseguir fazer aquilo. Eu não vou conseguir fazer outra coisa, eu não vou conseguir pagar as contas. E a mesma coisa acontece quando eu adoeço. Se eu tiver, por exemplo, uma gripe, se eu tiver uma dor de barriga, uma diarreia, algo do tipo, e ficar mal de cama um dia, no dia seguinte é como se eu tivesse perdido o controle da minha vida. Um dia que não é dentro da minha rotina, é como se a minha vida estivesse sempre recomeçando. E isso traz um sofrimento tão grande, e cada vez que eu tomo mais consciência disso, parece que eu sofro mais. E eu acho que era para eu sofrer menos. Mas quanto mais eu percebo isso, mais eu sofro. Claro, todo mundo pode falar assim, mas quando eu viajo eu também me sinto assim, eu me identifico, todo mundo é um pouco autista. Vamos entender algumas diferenças. Muita gente, quando viaja, se cansa de preparar a mala, se cansa de ter que desfazer a mala, fica muito tempo com a mala sem desfazer. Eu já fiquei um ano com a mala da última viagem. Ela aqui, jogada, roupa nela. Eu pegava as roupas dela, voltava com as roupas para ela e não abria o guarda-roupa. Eu não conseguia sair da mala, que foi onde eu tinha me habituado durante muito tempo, que eu acho que a gente tinha passado uns 20 dias em Vila Velha. Eu não conseguia sair da mala para o meu guarda-roupa. Então eu mantinha tudo na mala. Foi horrível. Até um dia que eu consegui, estava muito bem e consegui partir para o meu guarda-roupa. Então, todo mundo pode ter um pouco dessas coisas, de não gostar, de, nossa, voltar para casa, ser triste, ser chato, chegar em casa, encontrar bagunça. Só que a questão é que isso não me traz só um mal-estar, um desconforto, ou aquela depressão que acabou a viagem boa. Não. Isso me drena todas as forças, isso me incapacita. Eu chego e eu tenho que ser medicada, eu chego e eu tenho que tomar uma medicação com urgência, porque é como se nada aqui me pertencesse. E aí eu entro num ciclo de não reconhecer onde eu estou, de ter que recomeçar minha vida,
Isso é tão ruim que a minha vontade é de tomar um remédio em cima do outro. É de realmente ficar me drogando para não ter a sensação de ter que recomeçar. Eu entro nesse ciclo de ficar sempre me anestesiando para não me sentir nesse mundo que já não me pertence mais, que é a minha casa. Tá aqui a minha mesa tá do mesmo jeito que eu deixei, porque ninguém mexe. Ninguém aqui em casa muda minhas coisas de lugar, porque todo mundo sabe o que isso gera em mim. Isso me gera episódios de fúria. Mas foi maravilhoso, um dia perfeito. Mas agora eu tô acabada. O dia de ontem, que foi o dia que eu voltei pra casa, eu já não me lembro dele. Ele já se apagou, me dá uma amnésia, seja pelo remédio, seja pelo medo de voltar, pela dor de voltar, por ter chegado em casa, que é um lugar estranho pra mim assim que eu chego. Então não é um simples não gostar, ou não é um simples cansaço de arrumar a mala. É algo muito mais profundo. É algo que me dá pensamentos horríveis, é algo que me gera emoções horríveis, é algo que causa um sofrimento difícil de colocar em palavras para vocês. Eu que geralmente sei falar das palavras, agora eu não consigo. É como se todo dia eu acordasse e não soubesse onde eu tô. Às vezes eu acordo e eu não tenho coragem de abrir os olhos, porque eu não me lembro como tá a minha vida. Eu não me lembro se eu tô casada com Jal, eu não me lembro se eu tô no antigo casamento. Eu abro os olhos, eu acordo e não abro os olhos, porque eu não consigo me lembrar onde eu tô. E aí, às vezes, só depois que eu abro os olhos é que eu consigo olhar e ficar aliviada de lembrar como é que tá a minha vida hoje. Não sei como que se resolve isso, mas a minha sensação, desde sempre, desde a minha adolescência, desde que se eu perdia um dia de aula, no outro dia, já estava começando de novo. Então, às vezes, chegava no meio do ano e eu ainda não tinha uma rotina de estudo. Eu ainda não me identificava com as matérias, não me identificava com os professores. Por quê? Porque bastava eu ter uma falta, bastava eu não ir um dia para eu ter que recomeçar tudo de novo. E estamos trabalhando isso. Talvez algumas pessoas se identifiquem. Eu ainda não tenho solução, mas se vocês tiverem algumas dicas aqui para mim de como trabalhar isso, eu aceito.